Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Que a paz de Jesus nos ampare e nos inspire sempre. Vocês estão animados assim? Porque boa noite. Graças a Deus. Que bom. Pensei que eu estava sozinho. A carreira que eu dei porque eu cheguei atrasado. Me desculpem. Por favor. Já começando pedindo desculpas é terrível, né? Mas é uma realidade. Bem, o tema acredito que seja bastante interessante para todos nós e espero, de alguma forma, que a gente possa juntos, aqui na nossa conversa, refletir bastante sobre esse assunto, a maior expressão de amor. Primeiro falar do próprio tema, obviamente, quando Leandro nos sugeriu, a gente já começou a pensar. E a grande dificuldade é apontar, já no início do pensamento e da frase, a maior. Todas as vezes que a gente coloca uma coisa como maior, acaba excluindo algumas pessoas, algumas coisas, algumas expressões, o que é uma grande dificuldade. Mas, de certa forma, o pensamento é legal. A maior expressão de amor, no sentido em que o que é que a gente pode encontrar como maior quando a gente ama? Porque quando a gente pensa na frase a maior expressão de amor, geralmente a gente pensa em alguém ou em algo que foi uma grande referência sobre esse sentimento, o amor. Jesus, Maria, nossas mães, nossos pais, amigos, filhos, pensa no amor, a maior expressão de amor. Mas a gente nunca pensa quando essa expressão, realmente, quando a sentimos, quando foi a maior? Quando é maior? Quando é que o amor fez o nosso coração vibrar? Pelo bem, pela misericórdia, por alguém, por algo. Quando é que a gente disse, vale a pena viver? Eu amo isso. Eu amo essa pessoa. Eu amo estar aqui na terra. É tão bom viver. E pelas expressões de vocês, foram muitas vezes, não foram? Claro. Porque justamente o amor é o que dá sentido à nossa existência. Imagina todas as dificuldades que enfrentamos, cada um de nós, os grandes desafios que talvez cada um tenha, sobretudo nesse mundo, os desafios da profissão, da vida em família, da vida em sociedade, os desafios de nós mesmos. Intimamente, cada um de nós sabe suas dificuldades, seus medos, suas assombrações, entre aspas. Tem um medo disso. Tem o velho calcanhar de Aquiles. Trazemos algumas imperfeições, mas obviamente já trazemos muitas qualidades. Entre elas, chegando à consciência de si mesmo, o conhecimento das leis de Deus, e, através desse conhecimento, já tendo uma noção daquilo que queremos, daquilo que não queremos, daquilo que sentimos. E isso faz com que a gente comece a analisar-se. E nessa análise, obviamente, a gente começa a buscar esse sentido maior, que apesar de tudo que acontece no mundo, eu estou seguindo o meu caminho, estou fazendo minhas escolhas ou tentando fazer minhas escolhas corretamente. O que é que eu busco? Daí, esse primeiro pensamento, a maior expressão, como a gente vem dizendo, falar de maior já é meio complicado. E falar de amor é mais ainda, porque se talvez eu perguntasse aqui, ou perguntando a cada um de nós aqui, o que é o amor, provavelmente cada um de nós aqui responderia, talvez pelo que está sentindo hoje, pelos conhecimentos que já tem. Por isso a expressão amor, ela é múltipla, sobre todos os sentidos. Tanto que o próprio apóstolo João, um dos discípulos de Jesus, foi dizer, Deus é amor. Olha, a própria imanência, transcendência, o próprio Pai, que temos como o Criador de tudo e de todos, como na primeira questão do Livro dos Espíritos, o mais inteligente, o Criador de todas as coisas. O que é Deus? Pergunta Kardec. Não é assim a primeira pergunta? E aí o próprio apóstolo já define Deus como o amor. Veja que definição, já é grandioso demais. Por isso a própria expressão tomou diversos ângulos, diversas interpretações, justamente por essa força que a própria palavra tem.
Obviamente que inúmeras pessoas, pensadores e pensadores durante a história humana, tentaram definir a própria expressão amor. Mas, na realidade, sentir é bem melhor. Por isso, a gente começa esse livro, O Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, que é o 4º livro editado pela Federação Espírita Brasileira, que é muito bom. Começa com um pensamento de Emmanuel dizendo assim, permitam ler para vocês. A palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. O Espírito Emmanuel, na psicografia abençoada de Chico Xavier, que dá nome a esta casa, já começa dizendo que esse sentimento vai além da simples discussão. É bom conhecer, obviamente, é bom estudar, é bom ver as interpretações, mas a gente, em termos de amor, de sentimento, não pode ficar apenas no campo da teoria. É preciso sentir. É preciso, como se diz numa expressão comum, ir à luta. Imagina abençoar de longe. A gente pode até fazer hoje. Um amigo nosso ligou num estado aqui próximo a Pernambuco e dizendo que a esposa estava passando mal, se eu poderia fazer uma prece. É óbvio que a gente pode fazer a prece, e a prece à distância, ela tem seus efeitos. Mas eu disse a ele, além da minha prece, você que está aí junto, ore também. Porque às vezes a gente confia muito mais na prece dos outros do que na nossa própria capacidade. Porque a gente nunca, muitas vezes, acha que é capaz de fazer. E nós somos capazes de fazer. Mas só é possível saber se você é capaz de fazer ou não fazendo. Por isso que em certas situações, a vida nos coloca numa posição em que a gente precisa resolver. A gente precisa tomar uma atitude. Porque muitas vezes a gente fica, não é nem em cima do muro, mas confiando em outra pessoa. Aqui, por exemplo, na tribuna, hoje Leandro não está. Aí não ia ter reunião porque Leandro não está. Alguém tem que tomar a frente. Alguém tem que vir falar. Eu lembro a primeira vez no Apolo. Acredito que faltou alguém. E me pediram, você que trabalha aqui, pode ler um trechinho? Eram assim, tipo 5 minutos. Me entregaram um livro. Era um púlpito assim de cimento, maior. Era o antigo salão do Centro Espírita Apolo, antes de terem feito a parte de baixo. Aí eu lembro que eu disse, posso, bem confiante, enchi o peito, não tem? A gente está bem, enchi o peito, peguei o livro. Mas na hora que disseram, vamos ouvir o exórdio, a abertura aqui com o nosso amigo Beto. Pronto, quando eu me levantei, aí eu comecei. E abri e disse, boa noite. Aí a senhora que estava ao meu lado, que era Maria, nossa amiga, já faleceu, disse, Beto, fale mais alto. Mais alto. Eu estava tão nervoso que eu achei que ela tinha mandado eu falar mais alto. Eu disse, mais alto. Mas não deixei de enfrentar. A questão não é a tremedeira ou os erros que possam advir daquilo. A questão é que muitas vezes a gente fica no lugar comum. Fica sentado. Prefere ficar ali. Como foi a vida? Foi maravilhosa. Fizeste alguma coisa? Não. Também nunca ninguém me pediu nada. Perceberam? Então, às vezes, vem desafios da vida que a gente precisa enfrentar. Que a gente precisa ir à luta. Por isso o Espírito Emmanuel. Não nos faremos titulares da Boa Nova, ou seja, do Evangelho, que é uma expressão de amor, simplesmente através de atitudes exteriores. Precisamos sim da cultura, que aprimora a inteligência, como a gente vinha dizendo, a gente precisa da teoria, a gente precisa do estudo, da justiça, que sustenta a ordem, do progresso material, que enriquece o trabalho, e de assembleias que favorecem o estudo. No entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras.
sem a luz do amor. Porque o amor é que dá sentido a isso, a justiça. Porque senão a justiça fica seca. Obviamente que quem comete um erro vai ter que pagar por esse erro. Seja perante a lei humana ou a lei divina. Mas essa lei divina também é misericordiosa. Como é que diz o apóstolo Pedro? O amor cobre a multidão de pecados. Eu errei, mas eu posso dar a volta por cima. Eu posso, como diz também Chico Xavier, posso ter começado de forma errada, mas não significa que eu não possa mudar o fim. Então eu começo a mudar esse final a partir de uma tomada de consciência. Caindo em si, diz o Evangelho, Pedro mudou, Paulo mudou, que era Saulo, virou Paulo, Maria de Madalena, caindo em si, tomaram outros rumos que os tornaram luzes para a humanidade em termos de exemplo. Eram pessoas que nunca erraram? Obviamente que não. Basta ler os Evangelhos. Mas eles ficaram lamentando pelo erro. Se ficassem, estaríamos eternamente. E tem muita gente assim. Não porque eu fiz isso. Não porque não tem mais jeito. Porque o erro foi muito grande. Não porque eu não posso. E se a gente ficasse lamentando eternamente, ninguém sai do canto. E o amor é justamente essa possibilidade. Essa luz, como diz o Espírito Emmanuel. E se é luz, obviamente que há de clarear nossas ações. As nossas ações de cada dia. Por isso ela é essa, como Leandro, muito feliz, colocou a expressão, a maior expressão de amor. E nós temos inúmeros exemplos nesse sentido, na própria história da humanidade, na própria história do cristianismo. Eu lembro de Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, quando chegou na Índia, como as histórias relatam, em um galpão que era um antigo templo, erigido a um dos deuses locais naquela localidade, na própria Calcutá. E ela leva as irmãs, e leva a mensagem de Jesus. E ela recebe aquelas pessoas que eram desprezadas pela sua sociedade, o que os indianos chamam de párias. Ninguém cuidava. Eram os leprosos, eram os esquecidos, os pobres, como soe, infelizmente, de acontecer na maioria das nossas sociedades mundo afora. E na época de Jesus também não foi diferente. Mas ela, pensando nessa maior expressão de amor, ama indefinidamente e aceita todos. Mas quando ela está lá cuidando dos doentes, as portas fechadas, passando óleo nas feridas, ajudando as outras irmãs a cuidar dos doentes, a multidão fora do templo quer queimar o templo, quer queimar o local, porque diz, essa mulher trouxe uma ideia de um novo Deus. E isso é uma afronta. Veja como a religião, ou como a fé cega, pode ser absurda. Porque se alguém está ajudando a própria comunidade, como é que eu quero queimar essas pessoas que estão me ajudando? Mas acontece às vezes. Não aqui em Camusim, tá? Camusim para baixo. Já que aqui é um pouquinho mais alto, né? Mais de 700 metros em relação ao nível do mar. De Bezerros para lá. Beleza? Mas aí, eles se reúnem e querem queimar. E uma das irmãs, uma das freiras, irmã, madre, olhe, eles estão já entrando. Vamos fugir, tem uma saída pelos fundos. Vamos fugir. Não, minha filha, é muita gente necessitada. Deixa eles fazerem o que eles quiserem. A senhora não está com medo, não? Não, minha filha, se Jesus nos colocou aqui, Ele há de ter uma solução. Eu vou dizer a vocês, eu já tinha dado uma carreira grande. Se analisem numa situação. É sua vida em perigo. Como é que alguém, calmamente, se Jesus nos colocou aqui, eu dizia, irmã, madre, Ele colocou, mas Ele me deu as pernas também, eu vou dar uma carreira. Brincadeira, é lógico. Mas eles tentam e o líder consegue forçar a porta. Quando vai entrando, que olha a cena, ele fecha novamente e volta. Envergonhado. Ficou lívido, pálido. Parem todos.
essa mulher está fazendo o que nós nunca fizemos. Se um dia nós fizermos o que ela está fazendo com as pessoas abandonadas de nossa comunidade, a gente vem aqui e pode até expulsar ela, mas por enquanto não. A força do exemplo, a expressão do amor, que chega ao cúmulo de arriscar a própria vida. Frei Leão certa vez perguntou a Francisco de Assis: paizinho, ele cuidando das rosas, se o senhor soubesse que o mundo ia acabar daqui a 1 hora, o que o senhor faria? Ele olhou para Frei Leão e disse: meu filho, continuaria cuidando de minhas rosas. O que nós faríamos? Então vejam que esse amor, que essa expressão, por isso que eu comecei a dizer no início, é preciso que a gente não pense apenas na expressão do amor de fora, mas no quanto o amor é essa expressão em nós. Quando é que ela nos acalma? Quando é que esse sentimento nos faz querer abraçar as pessoas, ajudar quem precisa, auxiliar nossa própria família, ter paciência? Porque parece que um dos grandes desafios hoje em dia não é fora, é dentro. Porque de fora vêm os desafios, obviamente, mas nem sempre sabemos lidar com esses desafios. Por isso, pessoal, está tranquilo assim. Tá devagarzinho, porque vocês estão assim meio espantados, mas está tudo tranquilo, né? Tudo olhando, eu já estou com medo. Por isso, no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma das lições mais belas, na minha opinião, é claro, no capítulo 11, item 8, a lei de amor, Lázaro, Paris, 1862. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Vejam que coisa extraordinária. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume, é o cerne, é o centro da doutrina, dos ensinamentos do Mestre de Nazaré, de Jesus de Nazaré. Obviamente que é muito importante discutir o Jesus histórico, as condições da época, todo conhecimento vale a pena. Mas, muitas vezes, nós estamos distante desse cerne, que é a moral, que ele trouxe e ensinou. E por que, às vezes, a gente está mais distante? Porque é a parte mais difícil de ser vivenciada. Perdoar, ter paciência, ter caridade. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1000 passos, anda 2000. Se alguém te fizer mal, devolve com o bem. Por isso é tão difícil. Porque muitas vezes em nossa sociedade, eu falo por mim mesmo, basta muitas vezes a pessoa olhar para mim. Eu já fico, rapaz, é o quê que ele está olhando para mim? Ou ela, né? É o quê? Não, nada não. Daqui a pouco está olhando de novo. É o quê? Está olhando o quê? Vocês aqui, obviamente, não fazem isso, né? Estão muito mais. Mas eu estava uma vez, terminando uma palestra em Bezerro, no Apolo, uma amiga disse: você está muito amarelo. Mas eu sempre fui amarelinho. Mas eu fiquei impressionado, porque a gente não impressiona. Vocês aqui não, né? Alguém ficou olhando. Eu fiquei tão impressionado que eu fiz exame de sangue. Eu digo, eu estou anêmico. Fiz exame, deu tudo certo. Na outra semana, acho que alguém faltou a palestra de novo. Eu fui substituir, falei. Ela disse, continua amarelo. Eu digo, eu fiz o exame de sangue completo. Não tem aquele completo, não deu em nada. Esse deve ser os espíritos, porque quando a gente não tem mais resposta para nada, bichinho dos espíritos, a gente bota a culpa neles. Bate um vento na janela. O que é isso? O vento. Né? Um barulho lá. Tá... O vento. Alguém que passou. Um animal, o gato. Nem tudo são os espíritos. Por isso a gente precisa estudar a doutrina espírita, para compreender determinadas situações. Quando a gente lê o livro dos médiuns, Kardec vai dizer, quando há uma manifestação
de efeitos físicos, o fenômeno é insólito, ou seja, ele é diferente. A pancada é diferente. As sensações são diferentes. Não é qualquer arrepio que é espírito junto da gente. Vocês se arrepiaram agora, não? Então não é. Compreenderam? Mas nesse sentido em que Lázaro, o espírito, começa a trazer a situação, é justamente, olha, resume, o amor resume. Por isso é o sentimento por excelência. E os sentimentos resume de forma completa. Ele não resume só 10%, 90%. É 100%. Ele resume de forma completa a doutrina de Jesus. Por isso é muito importante que cada um de nós, se já não faz antes, a partir de hoje, comece a estudar sobre esse sentimento, o amor. Comece a pensar como sentimos o amor. Se o que sentimos realmente é amor, ou é só paixão, que sentimento é esse tão extraordinário, capaz de mudar ou modificar a própria humanidade? Não é isso? Então ele continua dizendo, e os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Ou seja, à medida em que o espírito evolui, à medida em que a partir de cada experiência reencarnatória, nessa família, nesse país, em determinada situação do que o próprio planeta Terra, não vamos pensar nem no universo, em outras moradas, como Jesus afirmara segundo os evangelistas. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas vamos pensar na Terra e nas possibilidades que a Terra oferece. Imagina reencarnar na África setentrional, no Canadá, no Japão. Cada lugar tem sua cultura, sua idiosincrasia, suas capacidades. A língua é diferente, a comida é diferente. A primeira vez que eu fui à Europa, graças a um amigo que nos levou, uma família dele que nos levou, a gente pôde ver a Europa recortada de inúmeros países, mas cada país com sua particularidade. A língua, estava na Itália, em Roma, que eu era louco para conhecer Roma, parla. Eles parecem muito com esse espírito latino da gente aqui. Falam alto, mas já em Viena é um silêncio. Ninguém buzina o carro, cachorro não late, menino não chora. Oi, é um silêncio. Eu que gosto de forró, eu que gosto de festa, Beto, de alegria, de estar naquela zoada. Fomos para uma praça, Volksburg, Praça do Povo, em Viena. Um domingo. É uma praça de rosas, a coisa. Eu digo, oxi, desencarnei, estou em nosso lar. Verdade. É lindo demais. Todo mundo sentado em círculo, centenas de pessoas. E um senhor tocando harpa. Blum. Não tem como você ser mal educado. Eu sou um pouquinho às vezes. Não tem um ambiente que é aquela educação que não tem como, se você fizer. Fica todo mundo olhando. Então, entramos, sentamos e eu digo, tenho certeza que eu desencarnei. Porque imagina um forró pé de serra em Caruaru, lá no Alto do Moura. Que diferente. Mas vejam as culturas. Um cara tocando harpa, dia de domingo, todo mundo sentado ouvindo. Cultura. Imagina reencarnar nessas possibilidades. Então, só o nosso planeta oferece coisas maravilhosas. Um amigo nosso, que é cubano, que mora em Bucaramanga, meu amigo Carlos Almira, na Colômbia, ele retratando o Brasil, retratando Cuba, retratando a Colômbia, eu digo, meu Deus, que maravilha. Beto, vem me visitar. Eu digo, não chame 2 vezes. Eu sou doido para ir lá. Mas já pensou as possibilidades que a reencarnação oferece? Então, na medida em que o espírito evolui, a partir dessas experiências, daquilo que ele acerta, e também erra, porque o erro é também uma forma de aprendizado, de tentar não fazer novamente, já que o erro traz uma experiência desagradável, seja para os outros, seja para a gente. Não é assim? À medida em que ele evolui, ele vai saindo dos instintos,
das sensações. E é isso que o Espírito Lázaro está dizendo. E chegando à expressão maior do sentimento, que é o amor. Daí, ele diz: feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Aí, meus amigos, a gente chega a um ponto em que é uma das maiores expressões do amor que a gente pode encontrar na Terra, que é a caridade. Amar aqueles que são esquecidos. E lembrando do próprio Mestre Jesus: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e aflitos, eu vos aliviarei. Quem convida quem está sofrendo, pessoal? Se a gente souber que alguém está ali precisando de dinheiro, vai pedir dinheiro emprestado, a gente vai para perto. Vocês aqui em Camusim são, né, mais evoluídos, talvez possam até ir, né? Mas se vocês souberem que ali tem uma dificuldade muito grande, um aperreio muito grande, ali está um problema, está um rebu ali, está uma confusão, ou é um sofrimento, a gente vai? Muitas vezes vai só para olhar, né? Para assistir. É a plateia da violência, em que se tornou a nossa sociedade. No outro dia, comentários no WhatsApp, comentários nas redes sociais. Aconteceu isso, mataram fulano, fizeram aquilo. Mas quantos realmente estavam ali para ajudar? Quem estava ali para fazer uma prece? Quantos estavam para tirar foto e postar? A minoria, né? Será? A maioria, infelizmente. Daí essa dificuldade. Por isso ele começa a colocar, olha, essa é a grande expressão. Vejam mesmo, aquele ou aquela, ou seja, o ser humano, feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos, em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Veja como o amor nos eleva, ou nos leva acima dos sofrimentos humanos. Daí a expressão de São Francisco ou de Francisco de Assis. A Frei Leão, na resposta extraordinária: continuaria aqui, meu filho, cuidando de minhas rosas. Não se agasta, não se cansa, não se perturba. Ah, mas e essas pessoas sofreram? E como sofreram? Chico Xavier. Chico Xavier. Não sei se contei aqui a vocês, tem uma biografia de um francês, e me perdoe, esqueci o nome do autor do livro. Mas, se não me engano, o título do livro, se vocês quiserem pesquisar depois, é Chico Xavier, o Homem Médium. É extraordinário. Estava um senhor de idade na casa dele, já numa idade avançada. Entra um ladrão, um rapaz jovem, com uma faca na mão. Ei, velho, me dê o dinheiro. O senhor estava sentado, permaneceu sentado. Calma, meu filho. Se você quiser dinheiro, olha, ali, no armáriozinho, tem uns papelzinhos. Você vai encontrar embaixo um dinheirinho, pegue. Era para pagar as contas, mas isso se resolve. O ladrão foi lá, nervoso, situação difícil, né? Porque ele também está em risco de vida. Quando você está numa situação dessa, não sabe o que é que vai encontrar. Mas encontrou o velhinho. Pega, ele pegou. Quando o ladrão ia saindo, ele disse: calma, você está muito agitado. Eu fiz comida, meu filho. Muita comida sobrou. Faça um lanchinho para você não ficar fraco. Oi, tem uma comidinha. Quero. Sente, bote a faca aí em cima. Oh, eu sou velho, não posso fazer nada. Vá, coma. O rapaz comeu, disse: tá boa a comida. Que bom, meu filho. Olha, eu tenho uma roupa aí, um sapato. Acho que dá em você. Pegue. Ele disse: eu pego. Aí botou, menino é bom, botou uma sacolinha, botou a roupa, o sapato. Disse: agora eu vou me embora. Calma. O que é que você vai fazer? Disse: não, eu saio por aqui e pulo o muro. Eles: pule não, vão pensar que você é ladrão, meu filho.
Se o povo lhe vê lá fora. Aí ele se espantou e disse, né? Só, tome a chave. Você sair, você joga a chave aí no terracinho, não se preocupe não. Vá com Deus. Era Chico Xavier. A gente não se espanta? Quem da gente trataria um ladrão assim? Por isso falar da maior expressão de amor é impossível sem falar das expressões das pessoas que viveram esse amor na terra, apesar de suas dificuldades. E Chico teve muitas dificuldades, muitas doenças físicas, muitos desafios. Muitas vezes foi humilhado, outras vezes foi massacrado, outras vezes foi abandonado. Mas nunca deixou de seguir Jesus. E talvez esse seja um dos grandes desafios nossos, da nossa sociedade. Estamos agora na famosa Semana Santa. O que é seguir Jesus? Como é seguir essa criatura de que falamos tanto, que dizemos que amamos, que temos como referência, principalmente na hora da agonia? Senhor, me acuda, o que é natural. Como não pedir ajuda a quem pode mais? Me dê forças, me dê coragem. Senhor, ilumine meus passos. E quando a gente tem filhos, parece que a gente não reza mais pela gente, já perceberam? Senhor, não deixe minha filha sofrer. Como se isso fosse possível, né? Sofrimento é uma condição ainda do planeta Terra. A gente devia pedir como? Senhor, diante dos sofrimentos que meu filho ou minha filha vai enfrentar, dá coragem e forças para que ela ou ele não sucumba ao desespero ou às tentações. Não é assim? Não é verdade? Então, essa expressão de amor, a gente vai compreender agora, nessa frase extraordinária. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram. E os mártires, cheios de esperanças, ou cheios de esperança, desceram ao circo. Ou seja, todas essas criaturas e muitas outras a que me referi, vieram ao planeta nos ajudar. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai dizer que Jesus enviou ao planeta Terra inúmeros espíritos, homens e mulheres, que aqui reencarnaram antes e depois dele, para ajudarem na evolução do planeta, no campo da educação, no campo da ciência, no campo da religião, no campo da política, em todas as áreas. Nós vamos encontrar, é porque, obviamente, enquanto religiosos, a gente cita mais aquelas pessoas que temos como referência religiosa. Mas, se a gente analisar, quantos sacrifícios no campo da ciência, no campo da política, nas diversas áreas da humanidade. Não pensem que são só os religiosos, como a gente diz, que estão no reino dos céus. Há muita gente que se sacrificou pela humanidade. Teve muita gente que adoeceu em busca da cura de determinadas doenças. E isso é um grande sacrifício. E talvez aí, nesse ponto, esteja uma das maiores expressões de amor. O sacrifício. Não pensar em si. Pensar no próximo. Esquecer de si mesmo. Esquecer a própria existência, as próprias dores, os próprios desafios. E se voltar para quem está precisando mais. Por isso, em O Livro dos Espíritos, me permitam, a gente vai encontrar uma questão que eu acho fascinante. Pessoal, está tranquilo? Alguma questão? Pode continuar? Que bom. Vocês são muito bondosos e bondosas. É o capítulo 12 da quarta parte do Livro dos Espíritos, As Virtudes e os Vícios. É a questão 893. Pergunta do codificador Allan Kardec. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual a mais meritória? Qual a maior? O que está no topo das virtudes? Paciência,
esperança, bondade, misericórdia, fé, coragem. Qual a maior virtude? Qual a mais meritória, a que dá mais mérito? No fim de uma corrida, o maior mérito é de quem vence. No fim do campeonato, o maior mérito é de quem ergue a taça. Quando a gente passa no vestibular, de quem foi o mérito? Quem estudou. Não é assim? Então, qual a virtude? Qual a mais meritória? Ou o que ele quer perguntar? O que é que dá mais mérito? Qual a maior conquista do espírito encarnado? Estão curiosos e curiosas? Estão? Ave, que animação. Não é? Qual? Estão curiosos? Não. Alguém já sabe ali. A resposta. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam um progresso na senda do bem. É óbvio. Quando você conquista a paciência? Nesse mundo, ser paciente, tudo... E a pessoa, calma. Ser paciente não é ser uma pedra não, viu? Não sente nada. É uma pessoa ativa, mas uma pessoa que não vai ferir ninguém, que vai saber agir, que vai ter o controle da situação. A outra pessoa vem, xinga, provoca, você mantém a calma. Não é que não sentiu nada, porque quem é que sendo ofendido vai gostar? Mas sabe que se fizer do mesmo jeito, vai se igualar a outra pessoa. Ou então enxerga na outra pessoa ainda um espírito infantil, imaturo. Uma mãe com um bebê recém-nascido e o bebê bate no rosto da mãe. Aí a mãe vai e dá uma pisa no bebê. Me expliquem. Ou a mamãe, meu amor, vai compreender a inocência. Não é assim? Por isso que muitas vezes alguém vem nos tirar do sério e é tão complicado, porque a gente não enxerga esse outro lado da criatura. A gente nunca parou para pensar na outra pessoa. A gente muitas vezes só pensa no nosso orgulho ferido. Ah, porque fez isso comigo? Porque... Calma, Beto. Não, porque não, eu tenho razão. Beto, calma, Beto. Não, eu não escuto, não tem jeito. Eu fui injustiçado. Acontece muito nas reuniões mediúnicas. Os espíritos vêm cheios de ódio, querendo vingança. Se comunicam. E o doutrinador, a doutrinadora, meu irmão, em nome de Jesus, veja aonde esse ódio e esse mal está lhe levando. Veja, você é feliz. Há mais de 20 anos você arrasta isso no seu coração, meu filho. Pense um pouco em você. Não, porque eu fui injustiçado, cadê a justiça divina? É sempre a frase repetida da lamentação humana. Eu sou sempre a pessoa mais correta e mais justa do mundo. Por isso que Jesus, falando das maiores expressões de amor, colocava sempre, não julgueis, porque com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Falava sempre do perdão, da misericórdia, porque ele compreendia a alma humana, sabia das nossas necessidades. Olha, vocês precisam disso. E numa expressão do Evangelho, ele vai dizer, eu tenho alimento forte. Vinde a mim todos os pequeninos. Ele não estava chamando as criancinhas, não. Aquela criança linda que está ali, na idade física. Ele estava chamando a maioria de nós na humanidade, crianças espirituais. Capengando, uma hora cai aqui, outra hora cai ali, outra hora se levanta, uma hora erra, outra hora acerta. Faz parte da experiência humana. Mas quando a gente o procura de coração, quando a gente o busca, apesar de todas as lágrimas e qualquer sofrimento que a gente venha enfrentando, ele é essa luz e essa referência maior. Se espelhar nele é buscar essa condição, não de melhor do que os outros, mas de alguém que agora quer contribuir com a humanidade, porque está se compreendendo, está caindo em si mesmo, ou em si mesmo.
Por isso, muitas vezes, mesmo depois da morte, muitos espíritos ou muitos encarnados continuam com o mesmo pensamento daqui, o que em muitas situações é natural. Kardec vai chamar isso de um estado de perturbação. Todo mundo passa depois da morte. A morte é apenas uma passagem. Quando a gente diz apenas, não está diminuindo essa transição, porque ela é uma coisa dramática para a maioria de nós nesse mundo. Espíritos ainda, de certa forma, imaturos em determinadas situações. Nós agora é que começamos a discutir sobre morte, de forma clara e precisa com a doutrina espírita. Não se falava antes, falava-se desde as culturas mais antigas, desde o Egito, desde a Grécia. Haja vista, leia alguns livros de Platão, onde ele se refere a essa condição. Onde ele fala da morte, até atribuindo isso ou esses conhecimentos a Sócrates. Mas em razão, hoje é que a gente tem uma maior clareza, é que a gente fala com liberdade. E muita gente se falar de morte, dá azar. Que azar. Quando a gente fala de morte, a gente pensa na vida. Por isso lá no Eclesiastes, se não me engano, no Antigo Testamento, na Bíblia, há um pensamento que diz que a gente aprende muito mais quando vai a um funeral, a um féretro, do que quando a gente vai a uma festa. Ele não estava dizendo que a gente não pode ir a uma festa, não. Pode. É porque no enterro de alguém, no funeral, a gente diz, quando for eu? O que é que eu estou fazendo da vida? Quem virá para o meu enterro? Como será? Como será essa transição? E aí a gente pode ver no quarto livro da codificação, O Céu e o Inferno, num dos capítulos, na segunda parte, acho que é o primeiro capítulo da segunda parte, a passagem. Meu Deus, a gente precisa ler isso. Muita gente nunca leu. A passagem. Kardec, sob a orientação dos espíritos, descrevendo como é essa passagem, uma verdadeira cirurgia espiritual. Do mesmo jeito que há médicos aqui no plano terrestre, que ajudam nas cirurgias, na hora da morte, vêm os médicos espirituais fazer o desligamento do corpo perispiritual com o corpo físico. Os pontos de contato, até o ponto central, que é a nossa ligação no crânio. Mas já pensou? Aí muitas vezes a gente está no enterro, está gente contando piada, dando risada. Às vezes não passa 5 minutos de forma séria. Daqui a pouco está todo mundo. A não ser a família, às vezes, ou os mais próximos, que sentem mais a dor da perda momentânea, porque não há perda eterna. E o resto, como estará? Por isso que o irmão o irmão Jacó, Frederico Figner, pseudônimo do livro Voltei, Psicografia de Chico Xavier, vai dizer que é melhor que no dia que a gente morrer está chovendo bem muito, vai bem pouquinha gente. Porque as pessoas atrapalham mais do que ajudam. Meu Deus, nem no momento da morte. Mas a gente estava onde? Qual o quê? A mais... Por favor. A mais meritória de todas as virtudes. Por isso que eu gosto de vir aqui. Está vendo? Todo mundo acompanha. Graças a Deus. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Tentação, você resiste, é uma virtude. Também se não conseguir resistir, não estou aqui amenizando. É um significado que você precisa melhorar nesse ponto. Você está muito mais próximo, né, da imperfeição do que do melhoramento. Isso é óbvio. Uma prova na escola. Qualquer prova. Inglês, espanhol, matemática, filosofia, que eu gosto, é minha área. Uma prova. Se você não passa, e você analisando sua semana, teve muito tempo de estudar, e você viu que você negligenciou, você está mais próximo do ponto de partida do que da chegada, não é assim? Não é óbvio? Rapaz, eu tive todo o tempo do mundo, cara, e não fiz nada. Agora eu não vou reclamar do professor nem da aula, vou reclamar de mim mesmo, porque eu tinha os livros, eu tinha o tempo, eu tinha o YouTube
muitas vezes discutindo aquele assunto. Eu tenho outras referências. Eu tinha muitas vezes o próprio professor, a professora que deixa um canal aberto de diálogo. Mas eu não quis. A quem culpar? Já sei. Deus, né? Não. A diretora da escola. Não. Pai e mãe. Presidente do Centro Espírita. Não. Eu mesmo. E é isso que muitas vezes falta à maioria de nós. Reconhecer os próprios equívocos. Não diminui ninguém. Mas é um passo gigantesco na melhoria em qualquer situação. Daí, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Sacrifício do interesse pessoal. Estou na fila do banco. Falta uma pessoa para chegar a minha vez e eu pagar o meu bom boleto, que é uma delícia, né? Pagar a conta. Boletozinho. Estou ali. E chega uma pessoa. Meu Deus, alguém me ajuda, eu estou atrasado. Oxe, faz 2 horas que eu estou na fila do banco, eu vou dar a minha vez. Isso é conversa, isso é mentira. O senhor está mentindo. Olha, vai para lá, não dou minha vez não. E se o rapaz da frente der a vez, isso é uma bestalhada, né? Enganado por essa pessoa. Com licença. Isso não acontece aqui em Camusim, obviamente, né? Mas perceberam. Chegou minha vez no restaurante. Self-service. Meu pratinho morrendo de fome. Por favor, você deixa... Mas, rapaz, esse tempo todinho, cara. Deixa um nada, isso é conversa. Sacrifício do interesse pessoal. Dar a vez. Eu lembro de uma história que o Divaldo Franco conta, que obviamente é bem longa, mas de uma menina que foi assassinada, se não me engano, no estado do Paraná. E os pais eram muito ricos. E uma das amigas disse à mãe, já que a menina foi sequestrada e esquartejada, uma dor terrível que não dá para a gente aquilatar. Às vezes só quem passa é quem sente. Aliás, é claro que sente, mas só quem passa é que tem uma noção maior. Por isso não nos apressemos a julgar a dor dos outros, nem dar receita para a dor dos outros, que é a coisa mais fácil do mundo. Quando a dor é com a gente, é bem difícil. Então, não julgueis, como dizia Jesus. Mas a amiga disse, vocês não têm condições, não têm um jatinho, vão a Uberaba conversar com o Chico Xavier. Quem sabe ele não tem uma notícia. E o nome da menina de 5 anos, Elizabeth, que eles chamavam carinhosamente Bebete. E quando ela chega, não sabia nem conhecia espiritismo, era a primeira vez, mas a dor era tão grande que vou em busca de consolo. Está uma fila terrível e eram entregues algumas fichas. Não tinha como atender todo mundo, eram milhares de pessoas. Havia de ter um controle e uma organização nisso aí. Senão, Chico tinha morrido há muito mais tempo. Mas aí quando ela chega é tarde demais, porque já tinham distribuído todas as fichas. E no desespero e na dor em que ela se encontrava, ela senta no meio-fio e começa a arrancar os cabelos e gritar. Do lado dela tem outra mãe, que o filho havia morrido, atropelado por um caminhão, embaixo das rodas de um caminhão. E aquela mãe viu que a dor era tão grande que disse, tome minha ficha, sua dor é maior do que a minha. Falando em maior expressão de amor, oração de mãe é gigantesco. De pai também, tá? Mas o de mãe, muitas vezes, é capaz de sacrifícios espetaculares. E aí só, talvez, um coração de uma mãe para enxergar um pouco a dor do coração de outra mãe. Deu a ficha. E ela diz na narrativa de Divaldo que só depois é que pensou, eu egoisticamente, nem pensei na dor dela. Peguei a ficha, me dei e correu para o Centro Espírita, a Casa da Prece em Uberaba. Começa a reunião. Ele começa a psicografar. Tem as preces, a leitura, o estudo. E depois, a primeira mensagem. Mamãe, eu não vinha hoje.
Mas porque você deu aquela ficha em sacrifício da sua dor, eles me trouxeram, mamãe. Eu estou vivo. O caminhão matou apenas o corpo. Eu estou aqui. Sacrifício do interesse pessoal. Quando você está na porta de receber o que você quer, você abre mão e dá a outra pessoa com sinceridade. Aí ele conclui. Eles concluem, os espíritos superiores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Ou seja, estou fazendo aqui para o povo ver ali, eu estou dando aqui para me eleger ali, eu estou fazendo aqui para que todo mundo veja como eu sou bonzinho. Ninguém está vendo essa minha ideia ou esse meu pensamento. Não é uma ideia oculta? Mas isso aí já descaracteriza a caridade e o sacrifício pessoal. Ou seja, eu estou fazendo com interesse em alguma coisa no futuro. Ou então fazer para humilhar a pessoa. Estou lhe ajudando, viu? Só dessa vez. Tome a cesta básica. E a pessoa recebe porque está morrendo de fome, não tem mais jeito. Mas recebe. Eita, que humilhação, meu Deus. Por que eu estou passando por isso? O bem é espontâneo. É sem interesse. Como diz Emmanuel, espírito na psicografia de Chico, faz e passa. Não tem que estar olhando para trás, pessoal. Não, porque... Não, porque nada. Você não quer a felicidade do outro, viu em sofrimento, sentiu a piedade, se comoveu, teve compaixão, ajude e siga seu caminho. Não fica se a pessoa agradeceu, não agradeceu, se a pessoa gostou, se a pessoa não... Pouco importa isso. Imagina se Jesus estivesse lamentando até agora pelo bem que ele fez à humanidade e a todos nós, porque algumas pessoas o mandaram à cruz, porque alguns não o aceitaram, porque outros falaram mal. Imagine se ele ficasse lamentando porque quando ele convidou o jovem rico não foi. Não, eu tenho outras coisas a resolver. Jesus não ficou parado lamentando. Não, porque, meu Deus, não veio. Seguiu o caminho dele. Eu convidei. Vinde a mim. Você vai se você quiser. Perceberam? Mas às vezes a gente não fica lamentando a semana toda. Então, porque eu queria que fulano fizesse. Não, porque eu queria que minha irmã. Não, porque eu queria que meu irmão, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe. Não, porque eu queria. E o tempo não para, como diz Cazuza. O tempo não para na música. O tempo segue. Mas às vezes nós é que paramos no tempo que temos. O tempo segue, mas a gente para nele. Fica remoendo ideias e pensamentos que nos são terríveis para a saúde mental, espiritual, física. Fica remoendo mesmo. Não porque me fizeram isso, me fizeram aquilo. No mesmo dia desse, estava ligando para uma amiga. Menino, Beto, tu não passou, não. Tu não virou a página, não. Virar a página, o que significa? Tu tá parado num canto, cara. Para eu que sou mais antigo, o povo aqui é tudo jovem, mas o disco enganchou. Quando era aquele long play, que a agulhazinha, gradiente, que saudade. Enganchou. Tem lá meus 4 discos do Legião, tá? Os antigos ainda guardados. Eu gosto muito. Só como lembrança desse tempo maravilhoso. E quem é mais novo hoje nem imagina a dificuldade e o sacrifício que era ouvir música. Hoje você pega o smartphone, e eu não estou reclamando, não, é uma maravilha. Pega hoje, bota em um canal de música tal, e cara, tu acha a música que você quer. É uma riqueza muito grande. É maravilhoso. E ainda tem gente reclamando da vida. Não reclama mais nunca. Não é verdade? Daí, eles concluem dizendo: a mais meritória é a que se assenta na mais
desinteressada caridade. A maior expressão de amor. A mais desinteressada caridade. Chegamos ao nosso ponto. E chegamos ao final da nossa conversa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha sido bom para todos nós, compreensível. Me perdoem pelas falhas. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz. Vamos à prece final? Pedir para o nosso amigo Leandro. Agora tem que ser valendo a prece para ele cintilar, viu? Quando eu sair daqui, que chegar em Bezerra, ele vai ligar para mim. Beto, eu senti um formigamento. Até nas pernas que ele não sente, né? Senti um formigamento. Eu digo que foi o pessoal do Camusim. Foi uma prece. Brincadeira. Mas vamos pedir? Mestre amado Jesus, quão frágeis muitas vezes nós somos. Muitas vezes lamentamos, e falo por mim mesmo, ou reclamamos infinitamente. Ajuda-nos, pois, Senhor, a te enxergar como verdadeiramente és, a perceber não apenas a tua imagem, mas principalmente os teus ensinamentos, para que se tornem gravados em nossos corações e especialmente em nossas ações. Abençoa essa casa, Mestre amado. Abençoa-nos todos nós. Ajuda nosso amigo Leandro, nesse instante. Nossos pensamentos aqui em conjunto o auxiliem sob o teu amparo e o dos bons espíritos que nos ajudam pacientemente, apesar das nossas inúmeras fraquezas. Assim, pois, Senhor, te agradecemos mais uma vez e bendizemos o teu nome eternamente. Que assim seja.